Graça e paz em Jesus. Este é o terceiro e último encontro sobre o tema Quem é Ele? E como vocês sabem, nós estamos nos referindo a Jesus. Caso não tenha assistido a algum encontro anterior, eu quero encorajar você a fazer isso. Antes da gente prosseguir, vamos orar. Pai, na Tua presença, mais uma vez nos colocamos para declarar a nossa completa necessidade da Tua unção para que possamos compreender a Tua palavra. Por favor, nós pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento e nos ajude a receber o que o Senhor tem para nós através desse encontro. Oramos em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Meus queridos, nós finalizamos o encontro passado afirmando que não é possível considerar Jesus apenas como um sábio, ou um homem bom, ou um profeta, como algumas pessoas creem. Ele foi, na verdade, tudo isso, mas não apenas isso. E por que não? Porque ele, Jesus, aceitou ser identificado pelas pessoas como o Messias, como Cristo. E ele próprio afirmou ser o Cristo profetizado pelos antigos profetas de Israel. Ele fez essa afirmação, inclusive, diante daqueles que o sentenciaram à morte, e esta sentença foi dada exatamente por causa desta afirmação. Pois bem, no encontro de hoje nós vamos apresentar mais alguns fatos profetizados por esses antigos profetas e que aconteceram a partir do momento em que Jesus recebeu a sua sentença de morte até a sua morte na cruz. É muito importante que você considere o seguinte: Jesus não poderia ter nenhum controle sobre esses fatos. Você concorda comigo? Por que não poderia? Porque primeiro ele estava preso pelos seus acusadores. Depois foi pregado numa cruz para morrer. E finalmente, o último fato que a gente vai citar e destacar aqui neste encontro aconteceu quando ele já estava morto. Portanto, ele não tinha nenhum controle sobre o desenrolar desses fatos. Mesmo nestas condições, aqui também, em cada um deles, as antigas profecias continuaram se cumprindo. Então, acompanhe com muita atenção. E juntamente conosco, conclua que há somente uma resposta possível para essa pergunta que estamos insistindo em fazer. Quem é Ele? Quem é Jesus? Vamos lá. A sentença de Jesus, como nós sabemos, como vocês sabem, foi morte por crucificação. Ocorre que aproximadamente 500 anos antes do nascimento de Jesus, um pouco mais de 500 anos, um profeta chamado Zacarias escreveu o seguinte: olharão para aquele a quem traspassaram. Traspassar significa furar completamente, atravessar. Então o profeta escreveu: olharão para aquele a quem traspassaram. Prantearão por ele como quem pranteia por um filho único, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Então, um pouco mais de 500 anos antes de Jesus nascer, e olha que a morte de Jesus foi 33 anos de nascido, depois de 33 anos nascido, então mais de 530 anos antes de Jesus nascer, Zacarias disse que o unigênito de Deus, o Filho único unigênito de Deus, seria traspassado, atravessado completamente. O segundo fato que nós relatamos aqui é que está descrito pelo profeta Isaías, este escrito mais de 700 anos antes do nascimento de Jesus. Aqui diz Isaías que o Messias foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Ele está falando do Messias, levou sobre si o pecado de muitos e diz que ele foi contado entre os transgressores. Quando aconteceu o cumprimento disso?
Marcos registra no seu evangelho dizendo que Jesus foi crucificado entre dois ladrões, uma à sua direita e uma à sua esquerda, e Marcos ainda prossegue no seu registro e diz assim: e então cumpriu-se a escritura que diz, com malfeitores foi contado. Aí Marcos faz referência à profecia de Isaías, dizendo então que essa profecia tinha se cumprido no momento da crucificação. Ali, estando crucificado, Jesus foi ridicularizado e zombado. Mateus, no capítulo 27, o Evangelho de Mateus, diz assim: de igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, zombando, diziam: confiou em Deus, pois que Deus venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque ele disse: sou filho de Deus. Então, Davi escreveu no Salmo 22, mais de 1000 anos antes do nascimento de Jesus, Davi escreveu o seguinte: todos os que me veem zombam de mim, fazem caretas e balançam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, ele que o livre, salve-o, pois nele tem prazer. Então, aquilo que as pessoas estavam fazendo, zombando de Jesus, tinha sido profetizado 1000 anos antes do nascimento de Jesus. Outro fato que muitos de nós conhecemos é que os soldados repartiram as vestes de Jesus e sortearam a sua túnica, porque era de um material caro e ela foi sorteada. Isso está, por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 19. Diz aqui assim: os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma parte para cada soldado. E pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas vamos tirar a sorte para ver quem ficará com ela. Olha só. Então, o mesmo Davi, no mesmo Salmo 22, falando sobre o Messias, 1000 anos e pouco antes do nascimento de Jesus, escreveu o seguinte profeticamente: repartem entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançam sortes. Agora o próximo evento foi com Jesus já morto. Ele estava preso na cruz, mas já tinha morto. Aquela morte de cruz era uma coisa muito torturante, porque a pessoa morria por asfixia. Estava com os braços abertos e preso com pregos nas mãos, não é? E também os pés presos, e a pessoa era esticada para ficar daquela posição. Então aquilo era sufocante. Quando a pessoa baixava, era sufocante. Então a pessoa fazia força nos seus pés, mesmo ali preso nos pregos, para respirar um pouco. E aquilo poderia demorar horas. Muitas vezes os romanos, ao final da tarde da crucificação, eles quebravam as pernas do condenado, do que estava crucificado, para que então aquela pessoa não pudesse mais se apoiar nas pernas para respirar, e aí a morte era apressada. Está escrito aqui em João capítulo 19: os soldados quebraram as pernas dos homens que tinham sido crucificados com Jesus, primeiro de um, depois do outro. Quando, porém, chegaram a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Muito bem, o mesmo Davi, no Salmo 34, 1000 e tantos anos antes do nascimento de Jesus, escreveu o seguinte profeticamente: preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Então, eu pergunto para você, não é impressionante? Essas são apenas algumas profecias, há outras que nós não vamos citar por questões de tempo aqui. Mas veja, Jesus preso, Jesus crucificado, Jesus morto, e as profecias continuaram a ser cumpridas uma a uma. Acompanhe agora a leitura de um trecho de uma das cartas do apóstolo Paulo. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Olha, Paulo tinha convicção de que aquele que foi sentenciado à morte pelo fato de se declarar o Cristo,
era exatamente o que dizia ser. Era exatamente o Filho de Deus que se fez homem, o Criador de todo o universo, como está escrito nessa passagem da carta aos Colossenses que nós acabamos de ler. Esse Paulo aí, ele foi perseguido. Ele foi preso e espancado várias vezes por causa da sua fé, mas sustentou essa fé até a sua morte. E foi morto por causa da fé. Foi morto por pregar esta fé. A tradição cristã dá conta que Paulo foi decapitado por ordens do imperador Nero. Além de crer e pregar sobre a sua fé, sobre a morte e a ressurreição de Jesus e os efeitos dessa morte e dessa ressurreição, Paulo também afirmava outras coisas. Coisas que o próprio Jesus já tinha dito. Eu vou aqui citar alguma dessas afirmações de Paulo e também de Jesus. Depois de sua ressurreição, Jesus recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. Isso está escrito em Mateus 28:18. Ele também foi elevado aos céus diante dos discípulos e um dia voltará para julgar o mundo. Sobre esta segunda vinda, sobre a sua própria vinda, Jesus certa vez afirmou o seguinte: então aparecerá nos céus o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Enquanto Jesus não volta, Deus Pai, nesse tempo em que a gente está vivendo, desde a ressurreição e a ascensão de Jesus, desde aquele momento até a volta de Jesus se consumar, esse tempo entre um evento e o outro evento, neste tempo Deus está chamando todas as pessoas a abandonarem a sua forma independente de viver e se reconciliarem com Ele. Sabe por quê? Porque o maior pecado é viver independente de Deus. O maior pecado é fazer as suas próprias escolhas e tomar as suas decisões sem considerar a vontade de Deus. Esse estilo de vida parece muito natural para a maioria das pessoas, mas é uma ofensa a Deus. E por isso é pecado. E foi exatamente por causa dos nossos pecados que Jesus morreu numa cruz para pagar por eles. A morte de Jesus, então, ela mostra claramente o quanto Deus abomina o pecado. Também mostra o quanto nós somos incapazes de resolver o problema do pecado. Não são as nossas forças, a nossa justiça não serve, as nossas boas obras são insuficientes. Certa vez um dos discípulos perguntou a Jesus: Senhor, quem pode se salvar? E Jesus respondeu para ele: para o homem isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Meus queridos, a morte de Jesus mostra também e principalmente o quanto Deus ama as pessoas e o quanto Deus está disposto a perdoar os nossos pecados e nos salvar. Mas preste atenção no que eu vou te dizer agora. Para ser salva, uma pessoa precisa reconhecer que é pecadora. A salvação não é automática. Jesus morreu pelo pecado de todos, é verdade, mas nós temos uma participação para que esta salvação chegue até nós. Então, para ser salvo, uma pessoa precisa, em primeiro lugar, reconhecer que é pecadora. Jesus disse certa vez que ele veio para os doentes e não para os que se julgam sãos, não para os que se julgam bons. É necessário reconheçamos que somos pecadores. Depois, para ser salvo, essa pessoa precisa, depois de reconhecer que é pecadora, tomar a decisão, é uma decisão, de abandonar a sua forma independente de viver e entregar o governo de sua vida para Jesus. Olha, se ainda não fez isso, você, meu amigo, minha amiga que acompanha os nossos vídeos, precisa tomar essa decisão, se você ainda não fez isso. Você precisa se arrepender dessa forma independente de viver e entregar o governo da sua vida a Jesus, àquele que foi a uma cruz por mim e por você.
Entenda uma coisa. Não se trata de entrar para uma religião, não se trata de trocar a sua religião por outra religião. É algo muito mais sério. Trata-se de se reconciliar com Deus. Não perca mais tempo. Você pode fazer isso agora, aí mesmo onde está. Feche seus olhos e ore a Deus sinceramente. Confesse a sua independência, peça perdão e entregue o governo da sua vida a Jesus para fazer a vontade dele a partir de hoje. Se quiser, você pode acompanhar a oração que eu vou fazer agora e que será apresentada também na sua tela. Deus, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor existe e que é o Criador e o dono de todas as coisas. Mas eu confesso que tenho vivido a minha vida de forma independente, sem considerar a Tua vontade, como se a vida fosse apenas minha. Por esse motivo, por viver dessa forma, eu fiz muitas escolhas erradas e várias vezes eu fui mesmo rebelde contra o Senhor e pequei, conhecendo, sabendo que estava pecando. Hoje eu entendi que essa forma de viver é pecado e eu peço perdão. Eu creio que o Senhor me ama. Eu creio que Jesus é o Messias, o Cristo, o seu Filho amado, que veio a este mundo como homem e morreu numa cruz para pagar pelos meus pecados. Eu creio que ele ressuscitou e creio também que um dia voltará para julgar esse mundo. Hoje eu também decido mudar a minha maneira de viver e eu entrego o governo da minha vida a Jesus para aprender a conhecer e fazer da vontade dele a minha vontade. Eu faço essa oração em nome de Jesus, o teu Filho, e já te agradeço, Senhor. Aleluia! Eu me alegro, meu querido, minha querida, junto com você. Ouça e acompanhem o que diz a Bíblia em João, capítulo 1, o que diz a nosso respeito, a teu respeito. A todos quantos o receberam Jesus, deu-lhes o poder, o direito de serem feitos filhos de Deus. Meu querido, minha querida, se você entregou a sua vida a Jesus e fez esta oração, Deus perdoou os seus pecados e tornou você um filho, uma filha dele. Agora você vai precisar ser batizado nas águas, pois essa foi uma ordem de Jesus e você acabou de entregar o governo da sua vida a Ele. Ele ordenou que todo aquele que crê nele precisa ser batizado. Você vai precisar ser batizado nas águas e também precisará ser instruído nessa nova vida que está começando. Nós estamos aqui em Recife, mas conhecemos pessoas e grupos e congregações em todos os estados do Brasil e também em outros países do mundo. E nós teremos muito prazer em ajudar você. Entre em contato conosco através desse e-mail que está aparecendo na sua tela, momentoquerigma@gmail.com. Entre em contato conosco, fala o teu nome, de onde você está, qual a tua cidade. Se quiser, coloca também o teu zap e nós daremos um jeito de colocar alguém em contato com você para te instruir, para te ajudar nesta caminhada que começou agora. Que a graça e a paz de Deus encham o teu coração. Um grande abraço no amor de Jesus. Guarde a fé que você acabou de adquirir em Cristo Jesus. Nos vemos no próximo Momento Querigma, se Deus permitir. Amém e amém.